hoje é dia de planejamento financeiro com Dinheiro Zen, com Samuel Barbie. Samuca hoje vai falar sobre os 30 anos do Plano Real e fazer uma reflexão sobre a transformação da economia brasileira. Samuel Barbie, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Matheus, nossa comunidade radioquestense. Que bom estar aqui mais essa semana. Tamo junto aí. Tamo junto, Samuca. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre o Plano Real. Na semana passada eu tive lá no BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento, né, do Estado de Minas Gerais, e eles fizeram um evento super legal com os fundadores do Plano Real, em que a gente pôde, inclusive, escutar a história de quem foi responsável por escrever, que legal, né, essa história tão bonita da nossa moeda. É bonita mesmo. É super importante a gente relembrar isso, Fernandinha, porque assim, eu tô com meus 37 anos de idade, caminhando aí para os 38, então eu ainda tenho uma memória bem clara do que aconteceu. Mesmo que eu fosse novo, eu já tinha um interesse grande por essas questões de dinheiro, enfim, naquela época. Mas, assim, as gerações mais novas, né, não têm essa memória, não têm esse entendimento e não fazem a mínima ideia do que aconteceu antes, né? E o pessoal que tem menos do que 35, 34 anos de idade talvez não tenha a memória tão clara do que aconteceu. E é sempre bom a gente resgatar o passado para entender melhor o presente e evitar os mesmos erros no futuro, né? Com certeza. Exatamente. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o contexto, né, preliminar ali ao Plano Real e resgatar essa história. Eu acho que, assim, antes de 1994, a gente tinha um cenário de hiperinflação e as pessoas não cabe isso na cabeça das pessoas hoje, principalmente dos mais novos, né? A inflação batia ali naquela época cerca de 2.500% ao ano. Isso é muito mais do que a gente consegue enxergar hoje, até mesmo na Argentina, que estava passando uma condição financeira, né, nesses últimos anos muito complicada. A década de 80, chamada década perdida, o início da década de 90, foram tempos muito difíceis para os brasileiros e às vezes a gente está tão imerso nos problemas de hoje que a gente não consegue resgatar o que era o passado e o quanto mais difíceis, né, eram esses momentos. E, assim, eu queria trazer um pouquinho, só para ter uma noção. Hoje o salário mínimo está em R$ 1.400, R$ 1.412, né? Naquela época, um ano antes do Plano Real, o salário mínimo chegava a absurdos R$ 4.639.800 cruzeiros. Vocês fazem ideia de que todo trabalhador, mesmo que por mais pobre que ele fosse, por mais simples, mais humilde, ele era milionário? Tinha esse status de milionário. Pois é, mas olha só que interessante, por mais que fosse milionário, esse milionário está muito longe de ser uma pessoa rica ou uma pessoa, né, de fato, milionária nos conceitos que a gente tem hoje, né? O dinheiro não valia nada, gente. É uma situação muito complicada. E eu gosto de trazer essa situação porque, assim, a inflação, ela era tão grande que a gente tinha que remarcar, né, os funcionários, os trabalhadores ali, tinham que ficar remarcando os preços do supermercado a todo momento, sabe? Ô, Samuca, e isso é uma... Oi, Fernandinha, diz aí. Você tá falando aí, eu tenho uma lembrança dos meus pais dessa época, que era compra do mês, você tinha que fazer uma compra gigantesca, porque não existia essa história de você comprar toda semana, né? Porque o preço de um dia para o outro, ele aumentava de uma forma que ninguém sabia como é que era. Então você tinha que ficar comprando. As casas tinham muitas dispensas, né? Porque percebe hoje não tem tanta. Você tem lugar onde você guardar os mantimentos e tal, mas antigamente nas casas tinham dispensas mesmo, porque as pessoas precisavam comprar as coisas para estocar, né? Porque os preços eles aumentavam de um dia para o outro. Essa história da remarcação, eu tenho muita lembrança de matéria no jornal da galera com a maquininha, né, remarcando tudo, assim, era uma loucura mesmo. Você não podia contar. E a primeira coisa, quando veio o Plano Real, que eu lembro muito também, da história de você, exatamente disso, de você poder planejar as coisas.
planejar as compras, planejar as viagens, planejar, enfim, a vida, porque você sabia que você podia, né, o preço das coisas não iam ser aumentado tão diferente de um mês para o outro, de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? Eu acho que isso fez uma diferença, meu Deus do céu, é um milagre mesmo. E, ô Fernando, essa questão da mudança de preço nos supermercados era muito em função da UFI, né? Que é a Unidade Fiscal de Referência, que veio no governo do Fernando Collor e numa época onde o Brasil ainda passava por esse processo de processo de democratização mesmo, né? Não vou nem falar redemocratização, era de fato a mudança na Constituição e o Brasil sendo um país imperado pela democracia, onde tudo era muito novo, né? Eleição era muito novo, economia era muito nova, o Brasil passava por um processo de transição onde o povo não sabia se as coisas iriam dar certo. E isso impactou na economia, né? De certa forma. Total. Cara, o que vocês estão falando é exatamente o que eu queria trazer. Foi muito bom porque vocês ilustraram muito bem isso. Assim, eu vivi muito isso também quando eu era mais jovem, essa questão das dispensas, né? Assim, para ter uma noção, Fernandinha, a inflação chegava a 80% ao mês. Isso significa que se você não fosse no primeiro dia no supermercado, com o seu salário, comprar as suas coisas, no final do mês você só ia comprar 20% daquilo que você teria capacidade de comprar no início do mês. Então, isso educou o brasileiro financeiramente, até em uma certa medida, porque o brasileiro não é bobo, as pessoas não são bobas, elas entendem, né, no bolso o que significa a inflação. E aí elas começaram a tentar refutar ao máximo esse movimento, né, essa situação de perda de poder de compra. E isso foi refletido também numa série, como o Matheus estava falando, na redemocratização nacional. Porque o real não foi um plano isolado, existiram diversos planos, né? A gente teve cruzado, teve cruzeiro real, cruzado novo. A gente teve uma série de moedas e de planos econômicos antes e que tentaram de tudo. O pessoal tentava congelar preço e não funciona congelamento de preço, mas na época se estava conhecendo sobre esse tipo de mecanismo, né? É o que a gente chama de mecanismos heterodoxos para controlar a economia, que a gente ainda estava experimentando essas situações e percebendo que eles não funcionavam. Existia ali também a questão, né, do confisco da poupança, que é uma situação totalmente absurda. Você roubar o dinheiro, tirar o dinheiro das pessoas para tentar controlar a inflação. Ou seja, são tentativas variadas. E quando a gente escuta isso de quem escreveu a história, eles também não tinham certeza que o plano real ia funcionar. Verdade. Eles estavam comentando lá que eles entravam, assim, toda hora mudava ministro, mudava secretário de Estado. Então, o tempo médio das pessoas ficarem ali em Brasília era de 3 meses. Então, eles foram com as malas prontas para ir embora. E tentaram estabelecer um plano que tinha um viés um pouco diferente, que era um viés mais do que a gente chama na economia de ortodoxo, né? Então, um choque um pouco mais impactante, digamos assim, no nível de controle de gastos, no nível de ancoragem cambial, que foi vincular o real, né, ou a nova moeda, a unidade real de valor, à flutuação do dólar. Foi a ideia de reformas estruturantes na economia brasileira para que se trouxesse essa estabilidade, criando ali agências reguladoras, criando um movimento, né, de integração da economia nacional na economia internacional, e que foram choques também muito duros para a população brasileira, com altas taxas de juros, enfim, todo um movimento para tentar trazer de volta a credibilidade da moeda. E foi isso, de certa forma, fez com que o real se tornasse uma moeda forte até hoje, né? Por mais que a gente tenha ainda a inflação atingindo a nossa economia, atingindo a nossa moeda, mas que criasse uma base da identidade nacional, né? A identidade nacional, ela passa pela língua, ela passa pela bandeira e muitas vezes ela passa pela própria moeda. A gente ter uma moeda forte que a gente se identifica, que tem tudo a ver com o brasileiro, é extremamente importante. A gente tem que zelar por essa moeda para que ela permaneça sendo ali o nosso meio de troca, o nosso meio de planejamento, o nosso meio de poupança, porque só a credibilidade no sistema é que traz efetivamente os resultados. E aí eu queria comentar também sobre a importância disso para a redução das desigualdades. A gente mede as desigualdades pelo índice de Gini, né, que é um índice que, quanto mais próximo de 1, é como se a renda estivesse toda concentrada na mão de uma pessoa só. Enquanto, se ele estiver mais próximo de 0, todo mundo tem a mesma renda. A gente verifica no plano real, desde o período em que a moeda foi estabilizada, a maior queda do índice de Gini possível dentro aí do Brasil. A gente vê uma queda muito grande desse índice, o que significa que quando a gente tem estabilidade de preços,
quem sofre menos é a população pobre. Quando a gente tem estabilidade na moeda, o que acontece é que a população pobre passa a ter mais acesso a bens, a produtos, a serviços, e ela se torna, portanto, mais rica e menos distante das populações mais ricas. Então a gente tem que zelar, porque o melhor programa que existe de transferência de renda, o melhor programa que existe de inserção das pessoas no mercado de trabalho é, de fato, a estabilidade da moeda, e o Plano Real conseguiu trazer isso para o Brasil. Conseguiu mesmo. E quando você fala aí dessa história que a gente ainda tem inflação, eu acho, claro, que isso afeta a economia de uma certa forma. A inflação nunca é boa, não, de fato nenhum. Mas em relação ao que era antes do Plano Real, é brincadeira de criança. É tipo, né? É uma coisa administrável aí, que faz parte. Eu não sou economista, mas faz parte, né? Ainda mais o mundo hoje globalizado do jeito que está. Acontece uma coisa lá na Ucrânia, afeta o mundo inteiro, enfim. Mas é isso que você falou. 30 anos tendo a mesma moeda, né? E conseguindo aí segurar do jeito que foi, né? Que segurou a economia do Brasil, é para aplaudir de pé mesmo, e que tomara que continue aí para sempre. É isso. E é por isso que a gente bate tanto na tecla da responsabilidade fiscal, sabe, Fernandinha? De que o governo tem que gastar menos que arrecada, porque o que colocou o Brasil na situação de hiperinflação, de escalonamento gigante da inflação naquele período, foi exatamente um descontrole das contas públicas. E quando isso acontece, toda a população sofre, principalmente a população mais pobre. Então a gente tem aí muitos movimentos, muitos momentos, né, de que a credibilidade, essa estabilidade fiscal é colocada em xeque, e a gente tem que rebater isso o tempo todo, porque as populações mais novas não conhecem aquilo que foi lá atrás. A gente precisa conhecer a história para evitar que isso aconteça no futuro. Então, por favor, o governo sempre controle os seus gastos, consiga, né, ao máximo poupar a população de aumento de impostos, porque isso faz a economia girar e faz as pessoas melhorarem de vida, como foi aí ao longo, principalmente ali dos anos iniciais da aplicação do real, e que a gente não perca, né, o valor ou o poder que essa moeda tem nacionalmente. Tá certo, Samuca, adorei. Um beijo para você, meu querido. Boa semana e até a próxima. Grande abraço para vocês, pessoal. Tamo junto. Valeu, Samuca. Tchau.